Oi gente, tudo bem com vocês? Já estamos próximo ao Natal e hoje eu trouxe para vocês a bengala que eu tinha prometido. Então, eu sou a Buba, seja muito bem-vindo ao canal. Sem demora, bora começar! Começo fazendo as medidas na placa Tepron XPS de 1 metro por 68 centímetros. Vou precisar medir 22 centímetros. Então eu posso usar uma régua para fazer a marcação ou uma peça com a mesma medida. No meu caso eu vou usar essa peça aqui que tem exatamente a mesma medida. Então eu vou colocar ela no final da minha placa e fazer essa medida de uma parte até a outra. E depois na lateral também eu já vou aproveitar para fazer a parte da volta da nossa bengala, tá? Então, depois que eu fiz um pouquinho da marcação, eu vejo mais ou menos qual que é a distância que eu vou querer dela. E com uma régua maior, é só unir os pontinhos que eu fiz. Então, eu fiz tanto de um lado quanto do outro lado. E para fazer a parte mais arredondada, eu vejo primeiro aonde que está o meio das partes marcadas de uma peça para outra, tá? Depois eu pego uma fita para me ajudar. Na verdade aqui é um barbante. Eu vou colocar uma ponta fixada na onde eu fiz aquela marcação que eu falei para vocês do meio, e a outra ponta eu vou pegar com um marcador, pode ser com uma caneta ou com um lápis, e fazer o arredondado ligando uma ponta à outra, conforme eu estou fazendo aqui. É só para fazer a marcação mesmo, tá? Olha, então eu faço tanto da parte menor quanto da parte maior. Então eu vou pegando a marcação de fora e faço o arredondado de um lado até o outro. Mas se você tiver uma forma mais fácil de fazer essa parte aqui, você pode fazer. E já coloca aqui nos comentários pra gente aprender também, tá bom? Agora é só ir cortando a placa com um estilete bem afiado, passando por cima da onde você marcou. Com a placa já cortada, a gente vai precisar fazer as tiras que vamos colocar nas laterais. Só que antes a gente vai arredondar essa parte aqui de cima da bengala. Então, para arredondar essa parte, você pode usar um compasso ou algo arredondado e pegue as duas laterais dele, como um prato, com um diâmetro de 22 centímetros. Então, é só você posicionar ele dessa forma aqui, encostando bem nas pontas, e depois passar o estilete, fazendo essa parte ficar arredondada. Olha que legal que fica. Agora é só pegar uma outra placa e cortar tiras de 15 centímetros. Depois que você cortou algumas tiras de 15 centímetros, você vai fazer marcações nela, marcações de 1 centímetro. Desta forma aqui que eu estou fazendo. Nesta hora você vai passar o estilete devagar, sem que corte a placa. Você vai fazer uma leve marcação, cortando só a parte de cima da placa. Então você passa bem devagar o estilete. Não force o estilete para não cortar a placa, tá bom? Isso vai fazer com que a placa fique bem maleável, mas ela ainda fique uma placa grudada inteira, tá? Ou uma tira. E olha só como que ela fica com uma dobra bem legal. Isso vai facilitar na hora de fazer a nossa bengala. Agora é só ir colando a parte de baixo das tiras na bengala dessa forma aqui, usando cola quente. Você vai fazendo isso nela inteira. Se precisar de mais algum pedaço, você pode emendar a parte que você precisar, não tem problema nenhum. Também usa cola quente para isso.
para ajudar na colagem, você pode usar uma fita crepe. Isso para você não precisar ficar segurando até secar a cola. Então você passa a cola, coloca a fita crepe e quando estiver seco você pode retirar a fita sem problemas. Então aproveita agora, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um curtir aí pra gente, para trazer mais novidade para você. E aproveita e coloca aí nos comentários para mim o que você gostaria de ver aqui no canal, qual escultura você gostaria de ver aqui no canal, combinado? Então, voltando aqui para nossa bengala, finalizando ela, vamos colocar balões nela. E para isso vou usar tanto balão redondo e balão 260. Eu vou usar balões de 5 ou balões de 6 polegadas inflados a 4,5 polegadas. E também balão 260 que você vai inflar na medida que você quer colocar na bengala. Então você vai medir na própria bengala o tamanho do seu 260 ou do balão linguiça, balão salsicha. Você coloca o nome que você quiser nele. E vamos com cola quente. Presta atenção que a minha cola quente tem 2 temperaturas e para usar nesse tipo de serviço eu uso na temperatura baixa, tá? Para não correr o risco de furar o balão. Então, se você tiver uma cola quente com 2 temperaturas, você usa. Ou se você achar um outro produto para colar os balões, você indica aqui pra gente também. E depois de todos os balões colocados, agora é a hora de colocar o balão 260. Então eu já inflei eles na medida que eu queria e agora é só colocar. Também vou usar cola quente para isso. Antes de colar, eu vou posicionar, porque como eu inflei nas medidas que eu queria, lógico que usando o molde, por isso que foi inflado nas medidas, eu posiciono mais ou menos do jeito que eu quero para usar os balões certinho e depois dele posicionado eu vou tirando e colando ele conforme eu queira, tá? E então é só fazer da forma que eu estou fazendo assim, que eu estou fazendo aqui, que vai dar certinho para você também. Já com ele prontinho, eu vou ensinar vocês a deixar de uma forma fixa no chão, para que não venha a cair com o vento, tá bom? Então, como que eu faço? Eu pego a fita crepe, passo ela no chão. Se o seu piso for um piso frio, a cola quente, você pode pôr diretamente a cola quente no piso. Ou se você tiver em dúvida do piso, se o piso tiver muito brilho, é recomendável você pôr uma fita crepe. Então você vai colocar a cola quente em cima da fita que você colocou no chão e depois colocar a sua escultura bem em cima da cola quente. Isso vai ajudar ela a ficar de pé sem problema, com vento nenhum. E vai ficar assim, olha, que linda! Dá para você tirar foto na frente da escultura, atrás da escultura, aonde você quiser. Fica bem fixa, tá? E essa bengala aqui ainda pode virar um J.
Eu ainda vou tentar fazer um J para reaproveitar ela, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa arte. Já deixa aqui nos comentários opiniões, sugestões, mensagens, o que vocês quiserem, me conta o que vocês acharam. E se ficou até o final, não esqueça de deixar seu emoji. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Feliz Natal!